Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto extremamente importante, que é a questão da saúde. Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ser saudável, né? Muito comum a gente ver por aí as pessoas dizendo que a coisa mais importante na vida é a saúde, que não adianta ter dinheiro, ter fama, ter poder e não ter saúde. Isso é uma grande verdade. Só que muita gente aborda a questão da saúde de uma maneira muito restrita, muito limitada. Então esse vídeo aqui é para você compreender que saúde, se você quer, se você realmente deseja ter saúde abundante, você precisa entender a saúde como um combo. Saúde é um pacote que envolve a questão física, a mental e a espiritual. São três aspectos, três áreas da sua vida que você tem que cuidar para que você realmente tenha saúde em abundância. Se você negligenciar qualquer uma dessas áreas, a física, a mental ou a espiritual, negligenciar qualquer uma dessas áreas vai comprometer a sua saúde. Então, vamos procurar compreender esses três aspectos e cuidar deles e como cuidar deles para que você realmente seja saudável, tá bom? Para que você realmente tenha saúde para dar e vender. Então, olha só, do ponto de vista físico, esse é o mais simples da gente falar, da gente tratar, porque do aspecto físico, as informações, elas são amplamente divulgadas, tá? Então, você já deve saber muito bem, por exemplo, que ter uma alimentação regrada é extremamente importante, ou seja, os alimentos físicos são importantes, né? Então, todo mundo sabe, via de regra, que nós precisamos consumir alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes, evitar aqueles alimentos ultraprocessados. Você sabe que praticar atividade física é importante e realmente é. O corpo não nasceu para ficar parado, ele nasceu para se movimentar. Então, a atividade física é extremamente importante. Uma boa noite de sono é importante. Então, do aspecto físico, essas são as principais questões: alimentação regrada, sem excessos, sem exagero. Você sabe que você não pode consumir em excesso açúcar, você sabe que você não pode consumir em excesso gordura, nem sal, né? Uma alimentação regrada, balanceada, uma boa noite de sono e atividade física. Do ponto de vista físico, se você seguir esses três passos, tá ótimo. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente, tá? Entenda isso, porque se você quer realmente ter saúde, você vai precisar cuidar dessa questão física que eu acabei de mencionar, mas existem as outras duas áreas que você vai precisar cuidar tão bem quanto a questão física, que é a sua saúde mental e a questão espiritual. Então vamos lá. Entenda uma coisa, entenda uma coisa. Se você quer realmente ter saúde plena, o primeiro aspecto que você tem que entender, além das questões físicas, é compreender verdadeiramente quem você é. Isso, isso é o mais importante de tudo.
ter clareza sobre quem você é. Porque se você não tem clareza sobre quem você é, vai ser muito difícil, muito complicado você ter saúde, você ser saudável. E aí, para te explicar isso, eu vou começar te dizendo o seguinte: presta atenção. Você não é o seu corpo físico, tá? Você não é o seu corpo físico. Infelizmente, muitas e muitas pessoas acham que são, né? Quando eu pergunto para alguém quem você é, e aí a pessoa começa a falar: eu sou fulano de tal, que trabalho em tal área, que sou casado, tenho filhos, torço para o time tal, né? E começa a descrever o personagem que ele representa aqui na Terra. Mas, na verdade, falar o seu nome, com quem você é casado, a sua formação acadêmica, o emprego que você tem, a carreira que você tem, desculpa, isso, nada disso trata-se de quem você é. Trata-se do seu personagem. E as pessoas, via de regra, elas se identificam com seu personagem e com o seu corpo físico que representa esse personagem transitando aqui pelo planeta Terra. Mas você não é nada disso. Você não é nada disso. Isso é tão verdade que todo mundo sabe, e você sabe, que quando a gente morre ou desencarna, você tem que devolver a tua roupa. O teu corpo físico nada mais é do que uma roupa que foi lhe dada por empréstimo para vivenciar essa experiência humana. Quando você morre, você tem que devolver essa roupa, esse corpo. Ele fica por aqui. Só que tem uma coisa: o teu corpo físico, a tua roupa fica aqui, você tem que devolver ela, só que você não morre. Você continua existindo, né? Você, mesmo sem o teu corpo físico, você vai continuar vivendo e existindo, né? E esse é o seu verdadeiro eu. Essa tua consciência que vai além do corpo físico, e você pode chamar de consciência, de espírito, de alma, pode dar o nome que você quiser, tanto faz. Essa consciência que está dando vida ao teu corpo físico, esse espírito, essa alma, que trata-se do seu verdadeiro eu, e não teu corpo. E não teu corpo. E aí, gente, você precisa entender o seguinte: você não é o teu corpo físico, você não é o teu nome, teu RG, tua profissão, tua carreira, você não é nada disso, tá? Você está além disso, você é um espírito eterno, uma consciência eterna que nunca morre, nunca. Esse é o seu verdadeiro eu. E o que é essa consciência? Então vamos abordar a questão do seu verdadeiro eu para você entender quem você é e a partir daí poder cuidar de verdade da tua saúde. O que é essa consciência que está além do teu corpo físico? O que é esse espírito, essa consciência ou essa alma? O que é isso? Entenda. Isso é, acima de tudo, energia. Você nada mais é do que um bloco de energia individualizado, tá? Esse bloco de energia você pode chamar de consciência, de espírito ou de alma, tá?
E do que é constituído? O que sustenta essa energia? O que sustenta essa energia da tua consciência, do teu espírito ou da tua alma? A tua consciência, o teu espírito, ele é formado, ele é sustentado pelo conjunto dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Conjunto dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Pensamentos, sentimentos e emoções são energias, tá? E elas que sustentam a tua consciência e o teu espírito. Entendeu? Deu para entender agora? Ficou mais claro quem verdadeiramente você é? Uma energia, uma que as pessoas chamam de consciência, de espírito e tá tudo bem, tanto faz. Mas você é um ser energético acima de tudo. E o que você precisa saber sobre energia? O básico, pelo menos, para que você tenha saúde. Gente, energia é alimento. Grave isso, anote isso e nunca mais se esqueça disso. Energia é alimento. Tudo que a gente alimenta cresce e fica forte. Grave, anote isso aí também. Tudo que a gente alimenta cresce e fica forte. Aí agora eu quero perguntar uma coisa para você. Agora que você já sabe que você, o seu verdadeiro eu, não é o corpo físico, mas é essa energia que é eterna, infinita e que nunca morre. Essa energia que é você hoje, ela está proporcionando ao teu corpo físico uma alimentação saudável, nutritiva? Ou essa energia que constitui o seu verdadeiro eu está proporcionando, está alimentando o seu corpo físico de uma maneira extremamente tóxica e contaminada? Pergunte, faça uma reflexão agora entre você e você mesmo e responda para si mesmo. Que tipo de alimento você está proporcionando? Que tipo de alimentação energética você está proporcionando ao teu corpo nesse exato instante? Olha só, é muito simples de você obter essa resposta. Se os teus pensamentos, a nossa mente, gente, a nossa mente, ela é permeada de pensamentos o tempo todo. 24 horas por dia surgem pensamentos aí dentro da tua mente. A primeira coisa que eu quero te perguntar, que tipo de pensamentos surgem aí? São pensamentos bons, construtivos? Você é uma pessoa otimista, alegre, feliz? Ou você é uma pessoa que, via de regra, só surgem pensamentos ruins aí dentro da tua cabeça? Pensamentos de que, como do tipo que, eu não sou capaz, a vida é injusta, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, a vida é muito dura, a vida é muito difícil.
eu não tenho competência suficiente para fazer isso ou aquilo outro. Olha só, pensamentos surgem o tempo todo na nossa cabeça, na nossa mente, na sua e na de todo mundo. Isso é extremamente natural. Na verdade, não há o que se fazer. Os pensamentos sempre vão surgir na nossa cabeça. Mas, presta atenção, quem decide quais tipos de pensamentos vai alimentar é você. Pensamento é energia. Energia é alimento. Quando surge um pensamento ruim na tua cabeça, é você que decide se vai alimentar ele ou não. Então, olha só, na medida em que você vai alimentando esses pensamentos negativos, o que vai acontecer de uma maneira natural é que aos poucos vão começar a surgir também em você emoções negativas que acompanham esses pensamentos, né? É natural que na medida em que você vai alimentando pensamentos negativos, as suas emoções também comecem a se contaminar, né? A partir dos seus pensamentos, você vai começar a sentir tristeza, raiva, desânimo, remorso, mágoa e por aí vai. E todos esses pensamentos negativos, acompanhados dessas emoções negativas, destroem as células do seu corpo. Detonam o seu sistema imunológico e comprometem cada uma das células do seu corpo. Então, se você se mantém constantemente num padrão energético onde predomina a raiva, a tristeza, o medo, a angústia, a ansiedade, o desânimo, a apatia, você vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Não importa se você tem a melhor alimentação física, se você faz atividade física todo dia, você vai adoecer. Porque energia, gente, é algo extremamente poderoso e influencia de uma maneira muito intensa cada célula do nosso corpo. Então presta atenção. Quando alguém adoece, quando alguém vai no médico porque o estômago adoeceu, o intestino adoeceu, o coração adoeceu, o pulmão adoeceu, o pâncreas, o baço, não importa, qualquer órgão. Na verdade, quando a doença se manifesta no corpo físico, é apenas o Criador, o universo, Deus, dê o nome que você quiser, tentando chamar a tua atenção para te dizer o seguinte: meu filho, reveja o teu modo de pensar, de sentir e de interpretar a vida como um todo, porque a tua maneira de pensar e sentir tá te fazendo mal. Então, olha só, quando a doença se manifesta num órgão nosso e a gente procura um médico para curar aquele órgão, o que é óbvio, gente, extremamente necessário, porque quando a doença chega no órgão, ela já se manifestou
fisicamente. E aí, só se trata questões físicas com aspectos físicos. Então óbvio, você vai precisar ir no médico para tomar vacina, injeção, pílula, o que for necessário para restaurar o teu órgão. Mas saiba que o teu corpo, o teu órgão ali, ele tá só expressando um sintoma. Um sintoma. O médico, ele vai curar, ele vai tratar de um sintoma que se expressou no seu órgão. Mas a cura real não tá no teu corpo. Não tá no teu órgão, não tá no teu corpo. Porque você não é o corpo. A doença, na verdade, tá na tua alma, no teu espírito, na tua energia. É a tua energia, a tua consciência, o teu espírito que está adoecendo o teu corpo físico. Então, deu para entender agora? Por que um mestre uma vez disse: não é o que entra, mas é o que sai pela boca que contamina o homem? Esse mestre disse isso porque o que sai pela boca são as nossas palavras. E as palavras, elas sempre são carregadas de sentimentos, de emoções, de energia. E se esses sentimentos, essas emoções, essas energias forem deletérias, ou seja, se essas palavras estão acompanhadas de desânimo, de tristeza, de raiva, de remorso, é isso que está adoecendo o teu corpo físico. Então a cura real não está no teu órgão. O médico ele vai curar apenas um sintoma. A cura real está na tua alma, está no teu espírito, está nas suas emoções, na maneira de você sentir e pensar a vida. Está na maneira de você pensar e sentir a vida como um todo, as pessoas e a si mesmo. É isso que você tem que cuidar em primeiro lugar. E aí que entra o aspecto mental. Aí é que entra o aspecto mental. Esse mesmo mestre, uma vez ele disse assim: vigiai e orai. Vigiar o quê? Vigiar o quê, gente? Os teus pensamentos. Quando um pensamento negativo surgir dentro de você, não brigue com os teus pensamentos. Olha, em primeiro lugar, não brigue com os teus pensamentos. Não faça isso. Não brigue com os teus pensamentos. Não queira impedir os pensamentos de surgirem dentro da tua mente. Você só vai enxugar gelo. É impossível de você controlar o que surge de pensamentos na tua cabeça. Não se preocupe com isso. Mas faça o seguinte: na medida em que os pensamentos surgirem na tua cabeça, você é plenamente capaz e é teu dever, tua obrigação de identificar o seguinte: esse pensamento é bom ou ruim? Esse pensamento, ele me causa que tipo de sensação? Uma sensação boa, de paz, de alegria, de contentamento? Se esse pensamento me trouxer paz, alegria, contentamento, alimenta ele, deixa isso crescer em você. Agora, se um pensamento que te traga medo, ansiedade ou baixa autoestima, qualquer coisa, qualquer tipo de pensamento que te traga raiva, qualquer coisa ruim, você não alimente ele. Porque se você alimentar ele, ele vai crescer e ficar forte. E vai contaminar as tuas emoções.
E se você deixar essas emoções negativas também, se você alimentar a tristeza, a raiva, o desânimo, é isso que vai crescer e ficar forte em você. Porque pensamento e sentimento é energia e vai detonar as células do teu corpo. Então, esse exercício de controlar os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas emoções é um exercício mental. Você tem que ser dono da tua mente. Você não pode deixar a tua mente trabalhar sozinha. A mente nunca desliga. Mesmo quando você dorme, a tua mente está funcionando a mil. Ela não desliga nunca. E você é que tem que exercer o controle sobre ela. Acontece que muitas pessoas se identificam não só com seu corpo, mas com a sua mente. Elas acham que realmente são o conteúdo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Elas acham que são a própria mente, mas você também, assim como você não é o seu corpo físico, você também não é a sua mente. Você está além da mente. Você é um espírito, uma consciência que deveria exercer o controle sobre a mente. Mas via de regra, as pessoas não fazem isso. Elas vivem a vida no modo piloto automático e alimentam qualquer tipo de pensamento dentro da sua mente. E quando elas deixam a mente trabalhar frouxa, aí, sabe o que acontece? A mente passa a controlar você. E a mente não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. O que é bom, só quem sabe discernir o que verdadeiramente é bom e ruim é o teu verdadeiro eu, é o teu espírito. Mas se você vive a tua vida no modo piloto automático, tá? Acordando cedo, indo trabalhar, nem toma café da manhã, né? E vai, se estressa no trânsito, se estressa com todo mundo, volta à noite, assiste a novela, assiste o telejornal, que normalmente só passa notícia ruim, e aí no outro dia levanta cedo, faz tudo de novo, sem sequer pensar um pouco melhor sobre quem você é, sobre o sentido da vida. Se você está vivendo a vida no modo piloto automático, você já perdeu o controle da tua mente faz tempo. Então, passe a partir de hoje a cuidar do conteúdo, do teu conteúdo mental, dos teus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas emoções. Olhe mais para dentro de si mesmo e menos para o lado de fora. Né? Por isso que esse mesmo mestre uma vez falou assim, olha só, em vez de você ficar reparando no cisco que tem no olho do teu irmão, por que você não olha a trave que tem no teu? Ou seja, o que ele estava dizendo? Estava convidando todos nós a olhar para dentro de nós, para buscar a cura real, que está na maneira como a gente interpreta a vida. Se você não conseguir, se você tiver muita dificuldade para dominar suas emoções, a sua tristeza, a sua raiva, o teu ressentimento, procure um profissional, procure um terapeuta que pode te ajudar a fazer com que você consiga desenvolver e olhar para as tuas emoções e entender a verdadeira origem do teu modo de pensar e sentir, que nada mais é do que um exercício de autoconhecimento. Às vezes a gente está tão perdido na vida que a gente já não é mais capaz de compreender por que a gente age do modo que age, que sente do modo que sente.
a gente vai precisar de uma ajuda, de alguém que venha de fora e consiga nos dar uma orientação, nos trazer uma clareza, tá? Isso é muito, muito importante. Fazer terapia não é bobagem. Se você não consegue sozinho exercer o controle sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e as suas emoções, busque ajuda de um terapeuta, de um profissional. E aí, gente, agora tratando do último aspecto, que é o aspecto espiritual. Olha só, se você sabe, se você já entendeu que você é um ser energético e que a tua energia ela pode nutrir positivamente, satisfatoriamente o teu corpo ou não, essa energia, gente, entenda uma coisa. Nikola Tesla foi um cientista que uma vez ele disse uma frase incrível. Ele disse assim: se você quer realmente entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O teu modo de pensar, sentir, tá? Essa energia que predomina em você, que é baseada nos teus pensamentos, sentimentos e emoções, essa energia, ela vibra. Ela vibra. Energia está sempre vibrando. E ela vibra numa determinada frequência, tá? Se você está dominado pelo pessimismo, pela tristeza, pela raiva, pelo rancor, você está vibrando numa frequência extremamente baixa. Numa frequência extremamente baixa. A espiritualidade amiga, Deus, juntamente com a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, aquele teu santo que você reza para ele, tá? O teu guia espiritual, o teu mentor, o teu anjo da guarda, todos eles também são energia. E eles também vibram numa determinada frequência. Só que a frequência do teu mentor, do teu santo que você admira, a frequência energética, por exemplo, de Jesus, dos espíritos benfeitores, eles vibram numa energia muito elevada. Eles vibram na frequência da paz, da alegria, da felicidade, do contentamento, do otimismo. É um nível de frequência energético que está aqui em cima. Esses benfeitores espirituais, eles estão sempre querendo te ajudar. Só que para você conseguir captar as ideias, as intuições, que toda hora eles estão tentando te mandar para que você supere o seu desafio, a sua dificuldade, o seu problema, toda essa mensagem que ele está tentando te transmitir, às vezes não chega até você, você não consegue captar, porque a frequência energética está muito diferente. Está muito diferente e ela não consegue chegar, você não consegue ouvir a mensagem que o teu mentor está tentando te transmitir. Você não consegue captar a intuição que o teu santo, que você tanto pediu ajuda, está tentando te entregar. É a mesma coisa
que você querer escutar música pop numa rádio que só toca música clássica. Gente, se eu quero escutar música clássica aqui em São Paulo, eu tenho que sintonizar a frequência dessa rádio. A frequência sonora desta rádio, ela vibra numa determinada frequência. Aqui em São Paulo, se eu quiser escutar música clássica, eu tenho que sintonizar na Rádio Cultura FM, que tem a faixa de frequência em 103,3 MHz. Se eu estou sintonizado na Jovem Pan aqui de São Paulo, que é 100,9 MHz, eu nunca vou conseguir escutar música clássica, porque na Jovem Pan só toca música pop. Se eu quiser escutar música clássica, eu tenho que apertar o cursor e ir até a faixa de frequência energética, que é de 103,3 MHz. Só assim eu consigo ouvir música clássica. O que está acontecendo hoje é que você perdeu o controle da tua mente, dos teus pensamentos e das suas emoções, você vibra num padrão energético muito inferior e você quer ouvir a música clássica que está tocando aqui em cima dos teus mentores, dos teus guias espirituais. Por mais que eles queiram transmitir essa música, essas mensagens para você, você não está conseguindo captar. E eles não têm o poder de ir até você e mudar a tua faixa de frequência. Esse é trabalho seu. Só você pode mudar a tua faixa de frequência para se conectar com eles e não o contrário. Porque ninguém pode interferir no teu livre-arbítrio. É você que tem de sintonizar a faixa de frequência do teu mentor e não o contrário. Ele não pode fazer isso por você. E ele não vai baixar o nível de frequência dele, ele não vai cair na tristeza, no desânimo, na raiva, na revolta. Porque se ele fizer isso, ele não tem como te ajudar. Então entendeu como está tudo conectado? E por que é tão importante que você se conecte aos teus mentores? Porque na medida em que você está num estado de paz, de serenidade, de alegria, de otimismo, que você consegue se conectar com eles e a partir daí ir superando com cada vez mais facilidade os teus desafios, os teus problemas, as tuas dores. E na medida em que você começa a fluir com mais leveza e alegria na vida, com a ajuda dos teus mentores, você se estressa menos. E você se estressando menos, com menos dificuldade, fica muito mais fácil de você proporcionar ao teu corpo físico mais energia positiva. Estresse detona suas células, preocupação detona tuas células. A paz nutre as tuas células, a alegria nutre as tuas células, o otimismo nutre as tuas células. Então, o que acontece? Você está aí desesperado, às vezes, doente, buscando ajuda espiritual. A espiritualidade está tentando te ajudar o tempo todo, mas você não consegue captar as ideias. Você não consegue captar a intuição para superar justamente esse problema que você está vivenciando hoje. Porque você está num padrão vibratório, energético, vibrando numa frequência muito, muito baixa. Você precisa se elevar. Essa porta que abre
que se abre para a espiritualidade, ela só tem fechadura para o lado de dentro, não tem pelo lado de fora. Não dá para vir o teu mentor, o teu anjo da guarda, não dá para vir abrir a tua porta, não dá, não tem fechadura para o lado de fora, só para o lado de dentro. É por isso que você está na Terra, entre outras coisas, para assumir o comando da tua mente, para descobrir quem verdadeiramente você é, para elevar o teu padrão vibratório. Isso é trabalho teu, é tua obrigação, de todos nós. É um trabalho pessoal e intransferível. E isso só se faz olhando para dentro de si mesmo. É um movimento de autoconhecimento. Não é reparando no defeito dos outros, não é culpando outras pessoas que você vai resolver os teus problemas. A solução está dentro de você mesmo. Se você quer ter saúde, é saúde que você quer ter de verdade, você vai ter que curar a si mesmo através do autoconhecimento, controlando a tua mente, se conectando com os teus benfeitores para eles te ajudarem nesse processo. E aí sim, naturalmente, se você cuidar da tua mente e da tua espiritualidade, se conectando aos teus benfeitores, se colocando num padrão vibratório elevado da paz, da alegria, do contentamento, do otimismo, da gratidão, é nesse nível de frequência que estão os teus benfeitores. É a partir daí que a saúde começa. Então cure o teu espírito, cure a tua alma primeiro, cure os teus pensamentos e as tuas emoções. Exerça o poder sobre a sua mente. E aí, a saúde do corpo físico é uma consequência natural. Por isso que o mestre disse uma vez: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando esse mestre disse isso, foi um tremendo burburinho. Todo mundo começou: mas se é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, onde que está esse reino de Deus? Ou quando que vai vir esse reino de Deus? E o mestre respondeu: não se pode dizer que o reino de Deus está aqui ou está acolá, nem que vai vir hoje, amanhã ou daqui a um século, porque o reino de Deus está no meio de vós, ou seja, dentro de nós. Dentro. O reino de Deus nada mais é que um estado de espírito. Quando você está vibrando na paz, na alegria, no otimismo e na gratidão, de uma maneira sincera e autêntica, você está desfrutando do reino de Deus. E por consequência, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, incluindo a saúde. Porque quando você está vibrando na gratidão, na paz, na alegria, você está alimentando as suas células com coisas extremamente positivas. E elas naturalmente ficarão saudáveis. Gente, então, você quer ter saúde em abundância? Quer ter saúde para dar e vender? A partir de hoje, cuide desses 3 aspectos: do físico, do mental e do espiritual. Tá bom? Dá trabalho, não é uma tarefa tão simples assim de se fazer, mas você pode. Você é capaz, porque você é filho de Deus. Por que quando as pessoas estão desenganadas pelos médicos, elas, mesmo aqueles extremamente materialistas que nunca cuidaram da questão espiritual, nunca deram importância para isso, por que quando eles estão desenganados pelo médico, eles buscam a Deus? Simples. Porque o espírito, que é o nosso verdadeiro eu, ele
sabe que Deus é capaz de regenerar a saúde. Ele sabe que a verdadeira cura está em Deus. E o que é Deus, gente? Deus é uma energia também. Só que é a energia mais pura e bela que existe. É uma energia totalmente baseada no amor. Deus é puro amor. E o amor cura todas as mazelas. A tua raiva só pode ser curada através do amor. O teu medo só pode ser curado através do amor. A tua tristeza só pode ser curada através do amor. Quando o mestre disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus nada mais é que o reino do amor. Desenvolver um amor em você requer que você busque a Deus, que é puro amor. Eu sugiro que você cuide disso urgentemente, se você quer realmente ter saúde e obter a cura real. Não a cura apenas do sintoma que está no teu órgão, mas a cura real que está na tua alma, está no teu espírito. Tá bom, gente? Beijão, fiquem com Deus. E se esse vídeo fez sentido, foi bom para você, compartilhe com outras pessoas que precisam ter clareza sobre todas essas coisas, tá bom? Beijão, até mais, até a próxima.